palavra ao seu Gilberto, que vai fazer o estudo da noite. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos fazer o estudo e, como nós falamos, muitos não ouviram, às 5h30 soubemos que o Eduardo Guimarães não poderia vir. Então, 5h30 da tarde, você arranja um orador às 8, fica mais difícil, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente analisar o perfil dos clientes, dos consultórios médicos, dos psicólogos, dos terapeutas, enfim, todos esses que hoje trabalham nessa área, nós vamos observar o seguinte: o perfil desses clientes, via de regra, tem as seguintes características. Vou botar aqui o perfil. São tristes, sofrem de insônia, são apáticos, crises de choros constantes, sentem-se abandonadas, ou apresentam diversas dores. Então esse é o perfil. E se a gente pegar a ficha dos médicos, nós vamos observar que a maioria tem isso. A maioria dos frequentadores, dos terapeutas, psicólogos, e, enfim, eles são assim, eles têm essas características, não é? Então, o que acontece com eles? A vida deles transcorre a vida consequências. Vou botar aqui. Mas vem cá, não tem lápis, será que passa dia, entra dia e nós arranjamos um lápis melhor? Será que a Nilza não tem, não? Tem sim. A vida transcorre monotonamente. Olha só. Já pensaram uma vida monótona? É igual a comer macarrão sem sal. Eu acho que é a mesma coisa. Uma vida monótona. Pessoa sempre na mesma rotina. Tristeza, lamentação, eu não vou para frente, a vida não melhora, e Deus esqueceu de mim, e o vizinho aqui é bom, olha lá, comprou carro novo, meu marido é um traste, não compra, essas coisas. Traste é um apelido. Eu observei no dia a dia que muitas mulheres dão ao marido, entendeu? Bom, então são várias as maneiras para dizer que essas pessoas estão simplesmente perdendo a um doce de acertar. Estão perdendo a acho que eu ouvi. Estão perdendo a esperança. Olha só. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa pessimista. Uma pessoa triste, apática. Então são pessoas que perderam a esperança de viver. E qual é o diagnóstico que elas levam debaixo do braço? Qual é o diagnóstico? Essa é fácil acertar, né? Meu Deus do céu. Depressão. Olha
a depressão é isso aqui, gente. A depressão nada mais é do que a criatura não aceitar o problema que ela está passando. Por isso, repetimos, tem muita gente que com pouco sofrer, sofre muito. E tem muita gente com muito sofrer, sofre pouco. Então, a grande chave para a gente sair desse elenco aqui de baixo astral é uma só. É uma só. Grande chave para a gente sair, vencer isso aqui, é uma só. Ah, meu Deus do céu, vou comprar, juro que amanhã vou comprar uma dúzia de lápis para botar na gaveta. Aceitação. É aceitar a vida que a gente tem. Emmanuel diz que mais da metade dos nossos problemas, mais da metade, seriam resolvidos se a gente aceitasse a vida que tem. Então não adianta querer mudar a cara do marido, não vai mudar. Quer dizer, a mulher inteligente não pode mudar a cara do marido, o que ela faz? Muda a decoração da sala, bota uma cortina nova, estampada, bota, enfim, faz uma série de coisa. Não estou dizendo que a Gilina precisa mudar a decoração da sala. Eu não sei, voltei hoje, está com calor. Bom, então, gente, é isso. Eles saem com um diagnóstico chamado depressão, agora sim. E levam as pílulas multicoloridas, que é a última invenção do laboratório. Pílulas multicoloridas para combater a depressão, que maravilha, né? Então, o que elas precisam? Elas precisam, vou botar a palavra aqui, não se escandalizem. Não se escandalizem, não estou perturbado além do normal, estou só com um pouquinho de perturbação. Então elas precisam, sabe de quê, gente? De um amante. Não estou perturbado ainda. Quer dizer, vamos agora transformar o amante em amor. Vamos transformar o amor em algo, uma ocupação, alguma coisa que faça mudar aquele quadro anterior. Então o que é o amor? É aquilo que nos apaixona, não é? É o que toma conta do nosso pensamento. Antes de pegarmos no sono, e é também, às vezes, aquilo que nos impede de dormir. Às vezes é o próprio amor, o amor de uma pessoa pela outra. Uma companheira nossa, aos 40 anos de idade, arranjou um namorado, então uma falou, você viu como os olhos da fulana brilharam, estão brilhando, é porque ela está amando. E é assim, a pessoa que ama, coloca para fora todos os valores positivos que ela criou ao longo das encarnações. Já viram uma pessoa solitária como é que é? É diferente. Ela é esquisita, normalmente tem mau humor, ela é rabugenta. Pode ver, pessoa solitária de uma tia, 70 anos de idade, falou com o sobrinho cego, com 10 anos de idade, olha a diferença. Sobrinho cego com 10 anos de idade. Falou com ele, eu acho que eu vou me suicidar. Ninguém liga para mim, a vida é muito amarga para mim, vou me suicidar. Porque desde a juventude, quando estava lá com os parentes e tudo, ela sempre viveu num canto sozinha, apática, não queria conversa, não queria fazer amigos, vivia sozinha. Aí o garoto de 10 anos, cego, disse, mas tia, agora que a senhora está mais para lá do que para cá, que a senhora veio com essa ideia, a senhora devia ter tido essa ideia antes, lá para trás do suicídio. Daí ela ficou calada, não falou nada, né? Santo Inácio, então, o desafio da vida não está em viver muito, durar,
Tem gente que fica escondida, não apanha chuva, não apanha vento encarado, não sai pode ter ladrão, não gasta dinheiro demais para não ter preocupação, enfim, não sai do olho que pode estar cheio, não apanha dinheiro no banco que pode ter ladrão olhando, aquela coisa. Então ela faz isso pensando em durar. Ela quer durar muito. Quando o grande desafio não é durar muito, é viver intensamente. Porque a gente não sabe o tempo que a gente vai durar, quem é que sabe? Alguém sabe? Nós não podemos mensurar o tempo que nós vamos durar. Agora, viver intensamente é conosco. Viver intensamente. Dimas viveu intensamente. Desencarnou antes do tempo, sabiam disso? Leiam Missionários da Luz. Nós temos missionários, já que está lá o Dimas, que vão ver ele ali, ficou todo cheio de biquinho. Ele não era nem espírita, está tendo essa assistência toda. Mais de 20 espíritos especializados em desencarnação estavam assistindo Dimas. Sabe por quê? Porque ele não durou muito, mas ele viveu intensamente. Ele podia estar jantando, se dissesse, olha, tem uma mulher aí na porta querendo passe. Ele largava a janta e ia dar passe. Fosse o que fosse. Quer dizer, ele tinha um coração afeito ao bem. O Peixotinho, com a mulher dele, o Peixotinho, estava comendo, fosse qualquer hora, qualquer dia. Aí, uma perturbada chegava, obsidiada, ele largava a comida, ele e a mulher dele, e ia atender. Às vezes demorava meia hora, 40 minutos. Quando voltava, a comida estava quente. No mesmo ponto que ele tinha deixado. Às vezes os filhos viam uma placa luminosa no peito dele. Médium em serviço. Ele trabalhou muito. Ele, com 4 anos de idade, teve uma catalepsia. E o tio dele falou assim, só enterra esse garoto quando feder. 4 dias depois, ninguém aguentava mais o velório. Nada do garoto feder. Aí levaram para o Campo Santo, como chama. No meio do caminho, a porta do caixão abriu, o garoto levantou a ar, não ficou um para contar a história. Correu todo mundo, um para cada lado, e o garotinho, coitado, sozinho. Um dia perguntava a Santo Inácio como procederia se tentado por uma mulher bonita. Ele respondeu, o que deveria fazer não sei, mas o que não deveria fazer, bastantemente eu sei. Não é uma pergunta? A gente sabe, né? Só aos ociosos escasseiam as horas. A quem muito tem que fazer, sempre sobeja lazer, disse Rui Barbosa. Então o que é durar? Durar é isso, é ter medo de viver. Durar é ter medo de viver. É o deixar-se dominar pela pressão, perambular nos consultórios médicos, tomar remédios multicoloridos, afastar-se do que é gratificante. Um dia eu estava na casa de uma amiga muito alegre, do lado dela a filha médica e do outro lado o genro médico, e eu na frente. Então ela me disse alto e bom som, Gilberto, se você quiser viver muito, não vá aos consultórios médicos. Aí eu olhei os dois, eles não sabiam o que dizer. Então, gente, nós temos que ser protagonista na vida, e não passar, quem passou pela vida em brancas nuvens, como disse o poeta, em plácido silêncio adormeceu, passou pela vida, não viveu. Então o trágico não está em morrer, afinal de contas, vocês sabiam que a morte sabe o nome de nós todos? Não esquece. Conhece todos nós pelo nome. E vem na hora certinha, Não é? Então aquele que pensa apenas em durar, está abrindo uma porta para a obsessão, informa Emmanuel. Vocês sabiam que Jesus era peripatético? Olha só, peripatético. Então o professor falou esse termo na sala e chamaram ele imediatamente na secretaria. Ah, foi Deus nos acuda dos alunos, católicos, evangélicos. Não, isso é um absurdo.
absurdo, ele é um debochado, não respeita os nossos sentimentos, os sentimentos de um cristão. Como é que se diz uma palavra dessa sobre Jesus? Dizer que Jesus era peripatético, aí um ateu querendo defender, não, quem sabe ele não quis dizer por mal, não, mas ele tinha que respeitar o nosso credo, afinal de contas, foram 15 minutos criticando o professor porque tinha dito que Jesus era peripatético. E eu me junto ao professor dizendo que Jesus era peripatético. Bom, então vamos lá. Aí ele chegou, quando ele chegou na sala, durante 10 minutos de fúria, malhamos o professor, disse o aluno, né? E quando já o estávamos sentenciando a fogueira eterna, ele retornou. Mas ele percebeu a hostilidade, que havia alguma coisa esquisita. O que houve, minha gente? Por que vocês estão assim? Que cara é essa? Como é que o senhor diz que Jesus era peripatético? Com todo respeito, o senhor devia respeitar mais, não só a figura de Jesus, como ao nosso sentimento religioso. Aí ele sorriu e falou, gente, peripatético é aquele que ensina caminhando. Olha só, que ensina caminhando normalmente em roda. Então Jesus ensinava caminhando. O professor ensina caminhando. Não é? Quer dizer, então, olha só, a gente pode tirar 2 lições daí importantíssimas. 3. Primeiro, que ninguém teve humildade de ir ao dicionário para saber o que era peripatético, porque não era nada demais. Segundo, 2 coisas. O primeiro é o fato de todos estarem de acordo não transforma o falso em verdadeiro. Olha só. Vamos guardar essa. O fato de todos estarem de acordo não transforma o falso em verdadeiro. E a segunda é que a sabedoria tende a provocar discórdias, mas a ignorância é quase sempre unânime. A ignorância é quase sempre unânime. Pode ver, os ignorantes são unânimes, são calmos, igual a água do pântano, né? O Chico falou que a ignorância anestesia o raciocínio. E que o grande problema da ignorância é não doer. Se a ignorância doesse, seria uma maravilha. Porque todo mundo correndo para os livros, buscar os livros, não é? E tudo então é a maneira de dizer, a maneira de se falar as coisas, né? Um padre disse, com 30 anos de confessionário, não conheci um preguiçoso ou um avarento. Todos ou eram prudentes, econômicos, ou davam azar. Não conseguiam emprego, trabalho, a vida era uma brasta com eles, né? Um frei escreveu ao seu superior, posso fumar enquanto rezo? Petição negada. Já o outro frei perguntou, posso rezar enquanto fumo? Petição aceita. Então tudo é maneira de falar, não é? É a maneira que a gente fala. No museu, um instrutor destacou uma rica coleção de brilhantes, porque um aluno perguntou, escuta, qual é o caminho mais rápido para a ascensão, a evolução divina? Então o instrutor levou os alunos para o museu e, diante de uma coleção de 3 brilhantes, 3 peças raras, ele disse, temos aqui 3 valores magníficos, procedentes de regiões diversas. O primeiro gastou centenas de séculos rolando nas artérias do continente africano, até que hábil garimpeiro o recolheu e veio parar aqui, no museu. Centenas de séculos. O segundo era um diamante que servira por dezenas de séculos, em vários templos, ornamentando a beleza de princesas e rainhas. E o terceiro, enfim, foi pedra escura, achada em mina vulgar, há menos de 50 anos. Então, todas 3 eram idênticas,
guardavam o mesmo valor, alinhavam-se no mesmo valor material, segundo a convenção humana. Aqui temos, disse o professor concluindo, o símbolo das 3 sendas humanas, que conduzem a alma ao eterno amor e à eterna sabedoria. A evolução, que pede inumeráveis milênios, a devoção, que exige dezenas de séculos, e a ação, que solicita por vezes simplesmente alguns anos. Guardemos isso, gente. A ação para a criatura evoluir pede, às vezes, alguns poucos anos. Todas elas conduzem a Deus. Entretanto, quem quiser chegar à meta mais depressa deve escolher, sem vacilar, a trilha da ação. Sobre a violência atual, o Chico falou o seguinte: a violência é uma questão do desamor que temos vivido em nossos tempos, conforto talvez excessivo que a era tecnológica nos proporciona. A criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece que nós precisamos de amor, paciência, compreensão, carinho. A ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas ou entre muitas pessoas do nosso tempo. Então é o que nós vemos. Quer dizer, a época de Moisés foi reformada por Jesus. E o que nós lemos em Moisés? Que Deus, está lá no versículo, eu não me lembro qual é, que Deus nos ajuda a exterminar os nossos inimigos. O que Jesus falou? Amai os vossos inimigos. Não tem uma contradição entre um e outro? Então Jesus veio reformar, ampliar o conhecimento, mas o povo fica com Jesus nos lábios. Muitas vezes a pessoa está dormindo na frente dele, aí ele grita Jesus bem alto para acordar a pessoa, né? Agora, no comportamento, ele fica com o Velho Testamento, né? Quer dizer, aquele que está contra o demônio, né? Então a doutrina espírita salva a lógica, salva a razão, salva a justiça de Deus, dizendo não há privilégios nem exclusões. E a sabedoria da lei, admirável por sua equidade, dando ao homem o direito de gastar o tempo que quiser no desenvolvimento da sua perfectibilidade. O Senhor estabeleceu prêmios para os diligentes e penas para os retardatários. Podemos demorar quanto quisermos, mas sofrendo. O demônio ensina coisas bonitas para atrair as almas e arrastá-las à perdição. Isso quem falou foi o doutor Bezerra de Menezes. Dizem os contrários, mas por Deus, não é que uma doutrina baseada no amor e na caridade pode arrastar a perdição. Vai converter esse demônio, o que vai acontecer com ele. Ele vai ser convertido, de tanto fazer o bem. Aliás, conta a história que um homem ele tinha uma certa bondade dentro dele, mas ainda tinha umas dificuldades, ele foi para o inferno. Chegando no inferno, toda vez que ele era muito prestativo, que algum demôniozinho daquele, algum sofredor, pedia um favor, ele atendia. Então era uma dançarina daquela que estava com o vestido roto, rasgado, ele ajudava a alinhavar aquilo tudo. O outro estava fazendo um poço para melhorar a água da região, ele ajudou, ensinou como é que fazia o poço, aquilo tudo. Então ele começou a melhorar o ambiente do inferno. E aquilo repercutiu tanto que foi ao chefe principal. Aí, olha, a coisa está desandando aqui, viu? Então, inclusive, nós estamos perdendo a força e tem um homem aí, um esquisito, e ele está fazendo bem aqui dentro. Bom, não pode? Como é que é isso? Aí chamou, meu amigo, por favor,
o Senhor se mande daqui, vá para o céu, vá para o lugar que o Senhor quiser. Porque aqui o Senhor está estragando o meu ganha-pão, o meu dia a dia. Então, por favor, vá para outro lugar. É o que acontece, não é? O homem não crê no que quer, mas no que pode. Isso é importante. Ele não crê no que quer, ele crê naquilo que ele pode crer. Uma vez eu dei o nosso lar para um parente meu que tinha, a mulher dele tinha desencarnado há pouco, e ele disse: Gilberto, de 5 páginas larguei de lado, não consegui dormir aquela noite, pelo amor de Deus, que livro terrível, nosso lar, tem que dar o evangelho, né? Quer dizer, ele não estava acostumado àquilo, né? Porque agora há pessoas que estão inclinadas a crer, já repararam? Tem mesmo uma visível tendência para acreditar em tudo. Mal escuta a descrição de um fato, de uma tese, ou mesmo de um simples comentário, sai crendo, não, foi fulano que disse, que a coisa, ó, vai acontecer isso, aquilo. A pessoa passa para frente o que ela ouviu, porque ela é crédula, ela é inclinada a crer. Quando a gente deve meditar, a gente deve refletir, não é? Já outras, que são precisamente o contrário, não creem em nada, nem mesmo pegando, escutando, vendo, são irredutíveis, rebeldes. E tem a classe dos indiferentes. Para esses, tanto faz que a coisa vá, como a coisa venha. Lembram as dobradiças, abrindo e fechando, não é? Tanto faz. Olha, uma senhora que conviveu 20 anos nas reuniões de materialização do Newton de Barros, do Peixotinho, Jacques Abuada, aqui no André Luiz. 20 anos. Varria, limpava lá, casa. Aí o Newton de Barros foi levar no aeroporto, que ela ia para o Nordeste, da terra dela. Ela falou: professor, vou lhe confessar uma coisa. Eu não acredito em nada daquilo que vocês faziam. Meu Deus do céu, ela tinha espírito materializado. Podia pegar, palpar, não acreditava. Então não adianta, tem tudo ao seu tempo. Uma foi reclamar que o marido não era espírita, que o Chico reclamou, minha filha, ele é bom. Então, deixa ele ser assim. Que Deus quer primeiro que as pessoas sejam boas, depois que as pessoas se instruam. Porque é melhor a pessoa ser boa e instruir-se do que ser má e cheia de instrução. É o que está acontecendo aí, não é? O intelecto está lá na frente. Não tem um aviãozinho que ninguém vê, que o radar não pega, que ele custou 12 bilhões de dólares. Sabe qual é o objetivo dele? Matar. 12 bilhões de dólares. O radar não pega, não vê. Ele parece um morcego todo preto, né, esquisito, né? Mas o americano comprou lá 12 bilhões de dólares para construir ele, né? E tem a classe dos investigadores. Bom, essa tem que investigar bem para chegar lá. Luís XIV perguntou ao Molière se ele estava contente com o seu médico. Ele falou: admiravelmente bem. Eu não tomo seus remédios se ele não lê os meus livros. Nos damos muito bem. Então, gente, vamos pensar. Vamos pensar. Não tomava, não lia. Pode crer. Daqui a 5 anos você está bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje. Exceto por 2 coisas. Olha só. Daqui a 5 anos, 10 anos, nós estamos bem próximos de ser o que somos hoje, exceto se fizermos 2 coisas. Primeiro, ler um bom livro. E segundo, aproximar-se e o segundo, das pessoas. Sabe como é que a gente se
se aproxima das pessoas, tocando as pessoas pelo coração. Isso quem falou foi Paula Coralina, aos 75 anos de idade, quando fez o primeiro poema, olha aí, 75 anos de idade, quando tem muita gente preocupada com o reumatismo, com a gota, com a artrose, a artrite, essas coisas que a gente tem, mas finge que não tem para ir em frente. Não é? Martin Luther King disse o seguinte: nós temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de conviver como irmãos. Ele sabia das coisas. E Goethe falou: olha, essa gente, vamos escrever, vamos anotar. Goethe, todos os dias devíamos ouvir um pouco de música, ler uma boa poesia, ver um quadro bonito, e na parede tem muito, e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. Um companheiro que não se irritava, os amigos não pode, tem que se irritar um dia. É impossível viver a vida toda sem se irritar. Aí combinaram, chamaram ele para tomar uma sopa e combinaram com o garçom: olha, você vai passar um 10, não serve a ele, você pula ele e continua. Aí está lá sentado, o garçom foi, pulou, serviu aos outros, aí: ô garçom, por favor, mas eu já lhe servi. Não, é que eu quero repetir. Falar uma palavra boa não custa nada, não é? Falar uma palavra boa. Então ele falou, essa todo mundo quase todo mundo já ouviu, quase. Mas a Belândia, a Lúcia e a Daniela, eu acho que não ouviram, então eu vou falar. O garoto de 7 anos foi para o sítio do avô paterno passar o fim de semana. Voltou e a avó materna começou a perguntar, porque as avós maternas são muito curiosas, né, com relação aos netos. Então começou a perguntar como é que foi o dia dele na vida. Ah, foi maravilhoso, passei, brinquei muito, e lá tinha um lago com um jacaré. E o jacaré comia pessoa feia. Olha só, o que ele inventou com toda a cabeça, né? Aí eu falei: é mesmo? Aí ela perguntou: escuta, fulano, se eu for lá ele vai me comer? Ah, imagina, a senhora é bonita. Aí o avô todo bobo, né? E eu, meu filho, se eu for lá, o que vai acontecer? Ele olhou nos olhos do avô e disse assim: eu acho melhor o senhor não ir, não. Porque o jacaré pode pensar que o senhor é feio e pode lhe comer. Olha só que saída diplomática, né? Bem tirada, né? Garotinho, saiu de uma oração. Eu estou quase parando, no final eu vou falar por que eu vou parar. Eu vou falar pouco, no final eu vou dizer por quê. É bem interessante. No que tange às obrigações nobilitantes, é uma coisa que, olha, é um vírus que acaba com a nossa oportunidade de trabalho. Eu vou botar aqui esse vírus. É o vírus da... Ai, meu Deus do céu, não é esse? Da dúvida. E fazendo bem. Gente já passou por aqui, gente fazendo atendimento fraterno, novas. Não, porque eu sou médium, mas ó, muita responsabilidade. Então eu tenho que escolher um centro bom. Quanto tempo, minha filha, você é médica? Ah, tem uns 20 anos. E você está procurando aos 20 anos, aos 20 anos? Meu Deus do céu, tá ruim, sai, vai para outro. Mas entra num centro. Ninguém resolve, igual o Manuel Franco. O Manuel Franco foi a sobrinha dele lá em Austin. O Manuel Franco era perneta, não tinha uma perna. Então a sobrinha dele convidou: tio, vamos lá no centro, lá em... Já estava em Austin. Quanto tempo é de viagem, minha filha? Meia hora. Era 1 hora. Então saíram 6 horas da tarde, chegaram 7 horas no centro.
chegou lá no centro, tinha uns 50 médiuns, mais ou menos, que começaram a receber espírito. Quando ele olhou no relógio, meia-noite, ninguém parava de receber espírito. Aí ele fez uma prece. Aí não dava, vocês dão um jeito aí. Os pretos velhos, você já viu, né? Tudo engraçado, tem preto velho, mas não tem branco velho, já é uma discriminação isso. Não tem. Então, o Manuel Franco deu uma bronca dos espíritos. Como é que pode vocês deixaram até essa hora? Eu estou com uma criança aqui na prece, vou andar mais uma hora, e parou tudo, pau, de estalo. Aí o presidente olhou, vem cá, alguém fez uma coisa aí, foi o senhor, não foi? Fiz uma prece, né? Afinal de contas é um absurdo, né? Então, desde 7 horas aí, nesse trabalho, vai, não vai, recebe, não recebe, coisa. Então, o senhor daqui ou é do Rio? Eu sou do Rio, por quê? Olha, se o senhor fosse daqui, quem ia ser presidente era o senhor, porque desde o dia de hoje, começar, a gente sempre começou na hora, agora, acabar é quando eles cismavam. Às vezes a gente tinha até 4, 5 da manhã, tinha clareando. O senhor foi o único que acabou antes do tempo, né? Então a dúvida, gente, o que é a dúvida? A dúvida é perder tempo. É perder tempo em fazê-lo bem, gente. Você já viu que Jesus escolheu 12 analfabetos, cheios de problema, cada um mais querendo brigar com o outro. Jesus harmonizou a todos eles e eles mudaram o mundo. 12. Vamos ver a qualificação deles. E a gente fica dizendo, eu não posso. Quem sou eu para trabalhar? Peraí, gente. Conceição Santa Maria, analfabeta. Conceição Santa Maria, não. Conceição lá do Pênfilo Folhaço, lá do Fogo Selvagem Uberaba. Olha só a coragem, a firmeza moral desta mulher. Ela tinha 12 doentes na enfermaria da Santa Casa de Uberaba, e ela era católica, mas os doentes tomavam passe e tinha uma extrema sensação de alívio, porque o fogo selvagem, como é conhecido popularmente, o pênfigo folhaço, dá aquela sensação de queimação constante no corpo inteiro, e com o passe eles melhoravam. Então eles pediam passe. Como o cardeal não deixava que os espíritas dessem um passe, os espíritas iam de madrugada na passe, 2 da manhã, até que vazou para o cardeal no domingo, às 8 horas da manhã, expulsou da Santa Casa o Dona Conceição com seus 12 doentes. Não podia se revoltar, ficar, não é? Ela foi, sabe onde é que ela conseguiu um bolso naquela noite? No Instituto Médico Legal, desativado na cidade. Até que hoje Deus fez um hospital e é o que é. Então ela era analfabeta. Agora, gente, antes de ser analfabeta, em muitas e muitas encarnações passadas, ela pediu dinheiro para servir. E foi lhe dado dinheiro. Ela era uma rica mulher do século XV na Espanha. Gastou dinheiro, dissipou dinheiro com vícios e paixões. Depois ela pediu poder para poder servir a Deus. Muito poder e autoridade na mão. Serviu a ela mesma. Depois pediu beleza física. Enfim, todos os dotes que os espíritas já passearam muitas vezes, e alguns ainda sentem saudade do poder do dinheiro e da beleza física, e querem voltar ao passado. Então, o que aconteceu? Ela foi servida em condições piores. Negra, analfabeta, uma cidade pequena, teve que fazer o trabalho que ela não fez em outras ocasiões, quando poderia ter feito com melhores recursos, com melhores condições. Então, gente, vamos tirar a dúvida. Acho que eu vou, será que eu vou? Será que vale a pena? Será que eu sou médico?
Será que o trabalho vai fazendo, não importa, mesmo que é, vai fazendo que vai aprender. Eu já contei aqui, quando nós começamos na sopa, me mandaram comprar os caldeirões da sopa. Aí eu cheguei lá no meu da rua lá, eu quero 3 caçarolas. Pedi o outro, subiu 3 andares, veio suando com 3 caçarolas. Chatinha, né? Redonda, né? Larga, né? Aí eu, não, que é isso, meu? Eu sou senador, eu pedi aqui um grande, aí ele quase com cara feia, né? O senhor não pediu um caçarola, o senhor pediu um caldeirão, o senhor quer caldeirão, o senhor pediu um caçarola. Aí subiu ele mais 3 andares, trouxe os 3 caldeirões. E aí eu não fiz por mal não, viu? Mas não sei se é porque o sofrimento é bom para os colegas, né? Eu sei que eu comprei aquela concha que soldado usa no exército. Olha, quando terminava o dia de sopa, nós estávamos com o braço dolorido, de tão pesada aquela concha, né? Eu sei que as conchas sumiram, elas arranjaram outras menorzinhas, mais hábeis. Mas então eu errei o caldeirão, na caçarola e na concha. Mas eu comprei e aprendi. Eu aprendi que a concha deve ser pequena para a pessoa usar até o fim. E que o caldeirão não é a caçarola. Então é isso, a gente tem que aprender fazendo, não é? A gente aprende fazendo. Olha, não vamos pensar... Você já viu aquela mulher que dirige um avião sem braços? Quem é que viu aí na internet? Dirige um avião sem braços. O outro só tem o tronco do corpo e faz consultoria e levanta, consegue botar o tronco em pé sozinho. Os 2 fizeram isso. E a que dirige o avião, extremamente bem-humorada, e encerrou a entrevista dizendo que pretende casar-se, ter filhos, e ela acha que o problema que ela vai causar ao pretendente é ele ir na sua casa e pedir a sua mão ao pai. Já que ela não tem as 2 mãos. Então ela pode fazer isso, gente. Nós com 2 braços não podemos fazer? Pessoas que nadam sem braço. Não é? Então. Beethoven, em uma faculdade de medicina, certo professor propôs à sua classe a seguinte situação. Baseado nas circunstâncias que vou enumerar, que conselho dariam vocês a certa senhora grávida do 5º filho? O marido sofre de sífilis e ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo, o 4º é tuberculoso. E ela está pensando seriamente em abortar aqui na gravidez. Que caminho aconselhariam tomar? Então, a maioria votou no aborto. Aí ele disse: os que disseram sim à ideia do aborto, saibam que acabaram de matar Ludwig van Beethoven, que foi o 5º filho. Se tivesse votado no aborto, né? Ó, uma senhora grávida estava na aula de evangelho assistida. Então ela contou seu depoimento. Quando eu estava com 3 filhos, meu marido me abandonou. Eu preparei o assento para beber e me suicidar. Apareceu um índio de 2 metros de altura, sem camisa, falou: o que você vai fazer, sua legenda? Vai tomar isso aí para quê? Você foi uma aborteira, uma sem vergonha, fofoqueira do passado. Você não só tem esses 3 filhos, como vai ter muito mais. Mas como eu vou ter muito mais se meu marido me abandonou? Não, isso a gente dá um jeito, isso não é problema. Então, aí, eu estou grávida do 13º filho, assim me mostrou. Não sei se era do 2º, 3º ou 4º marido, mas estava grávida. Quer dizer, olha o que o espiritismo faz, não é? Então, o grande problema nosso, gente, encerrando, olha só, é achar que somos senhores do tempo. Nós não somos senhores do nosso tempo. Nós somos depositários. Então temos que acordar, acordei, graças a Deus, com a alegria do primeiro dia e atender ao chamamento do bem, aquilo que a gente pode fazer com a responsabilidade e a seriedade, como se fosse o último dia. Bom,
Então eu vou, aquele que pensa apenas em durar, está abrindo uma porta à obsessão, como a Viatina Humana. Olha, tem gente que eu tenho uma rinite alérgica. Eu sou dado a uma rinite alérgica, brava, de vez em quando ela me ataca. Então eu sou inclinado a ter rinite alérgica. Tem gente que é inclinado à obsessão. Ele tem os componentes psíquicos que levam ele à obsessão, que é medo, dúvida, tristeza, preguiça, contratempo, essas coisas assim. Ele não gosta de trabalhar, ele não é chegado, batente, aquela coisa. Então, Emmanuel disse, e tem os outros que criam anticorpos à obsessão. A obsessão pode tentar bater, e bate e volta e não pega ele. Então, olha os que são mais suscetíveis de pegar a obsessão. Na palavra de Emmanuel, vou ler aqui. Aqueles que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, aperfeiçoar-se na profissão, partilhar campanhas de beneficência, prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas. Eu estou namorando um laptop, para ver se eu compro para mim. Namorando, enquanto não comprar, eu não sossego. Prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, ler um livro recente. Aí ele completa, estes certamente que se acomodaram no durar e no não viver, se fazem menos permeáveis à assistência e ao apoio dos benfeitores espirituais, defendendo-os do assédio obsessivo. Vou terminar, porque eu me lembrei da família Halfeld, do Juiz de Fora, famosa. Um garoto chegou para o orador, um garoto de 10 anos, e falou, o senhor é o melhor orador da cidade. E, por quê, meu filho? Tem tanto orador bom aí? Não, o senhor é o melhor. Mas por quê? O senhor fala pouco. Eu vou falar pouco até agora. Isso é verdade. Bom, olha que beleza de construção literária. Olha só, encerrando. Renato Del Picchia. Os primeiros versos que escrevi foram polêmicos e satíricos. Eu fizeram alguma diabrura e mamãe fechou-me no quarto. A certa altura, pela frincha da porta, reclamei um lanche. Estava com fome. A travessura deveria ter sido séria, pois mamãe, sempre tão frouxa pela sua ternura, continuava policial e severa. Então peguei um pedaço de papel rasgado ao caderno e escrevi: esta é uma coisa desumana, mamãe me nega até uma banana. Fiz escorregar o poema pela frincha da porta e pouco depois esta se abria. Esperava-me o lanche, bananas com queijo. Descobri então uma das utilidades múltiplas da poesia. Muita paz a todos, muito obrigado.